Sejam bem-vindos todos. É um prazer estar aqui. É um prazer maior ainda estar aqui falando pela HTM, uma parceira muito querida. Eu vivo a HTM no meu dia a dia, na minha prática clínica. As meninas têm algumas colegas aqui, licenciadas do conceito, sabem disso. Então, se eu consigo entregar aqueles resultados, por trás de mim tem uma empresa de muita responsabilidade, que está ali buscando maiores informações. Estamos à frente de alguns estudos científicos, como a HTM. Então, eu tenho muito prazer em estar aqui. É isso. Então, quero compartilhar com vocês um pouquinho a experiência. Quem trabalha com CRIO, quem não trabalha, com certeza vai sair apaixonado dessa palestra, pensando em investir. A gente tem visto ultimamente alguns resultados mais impactantes na estética mesmo não invasiva. Isso cresceu muito, esse projeto de harmonização corporal, através do uso com responsabilidade dessa tecnologia, que é a criolipólise, mas de uma forma completamente diferente do que o habitual. Então a gente veio fazendo esse movimento aí ao longo dos anos, com muito carinho, com muita responsabilidade. Essa tecnologia que é incrível, mas que requer muita atenção, cuidado e respeito às variáveis de personalização na hora de sua aplicabilidade. Então a gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre os resultados impactantes da criomodelagem e a importância do tempo de troca. O que é esse tempo de troca? Com certeza vocês já vão sair daqui com a cabeça podendo trabalhar, inclusive amanhã ou depois, com a crio de uma forma já responsável, com um breve papo que a gente vai bater aqui. A importância do tempo de troca e a personalização no equipamento, entre outras variáveis de personalização. Então a crio, ela é muito recente, surgiu aí como uma possibilidade de tratar ali a camada de gordura. E quando a gente fala camada de gordura, a gente não está tratando só o adipócito, nós estamos tratando o tecido adiposo. Você está pegando uma máquina, seja sucção ou placa, em que você vai acoplar nesse paciente e o acesso é sempre derme e epiderme. Então você tem que pensar que você está expondo também essa região a uma temperatura não fisiológica. Será que a crio é um tratamento para tratar a gordura, o adipócito, e de quebra eu melhoro a tonificação dérmica que a gente vivencia na prática clínica? Ou será que a crio é um tratamento para tonificação dérmica e de quebra eu melhoro a minha gordura? Ainda são perguntas que eu me faço e que a gente vai ter isso aí bem elucidado com o desenrolar do nosso estudo científico que sai agora em junho. Eu estou indo lá para Natal junto à professora Patrícia Frost para a gente estar finalizando esses estudos, que inclusive é junto à HTM. Então surge aí a possibilidade de trabalhar com a crio. Nós vamos introduzir com esse artigo para dar sequência no nosso entendimento. Tem aí um pouquinho, o estudo do Einstein, colocaram aqui uma área para avaliação e uma área aplicada, inclusive uma crio de placa. E nesse porquinho, hoje nós estamos reproduzindo parte desses estudos em seres humanos. Então, cenas, os próximos capítulos dessa história. E aí surge pra gente isso daí, nessa região onde foi aplicada a criolipólise, tecido cortado ali verticalmente, e mostra uma perda de chega a ser de 80% a menos 10 deixaram por 10 minutos. Quando eu li esse artigo na primeira vez, primeiro que você vai lá ver que eles não deixaram só 10 minutos. Eles colocaram a placa, tem um sistema de CIF, em que vai entender qual é a energia que foi captada daquela região. E aí vai ter um tempo de troca, onde uma placa pré-resfriada foi acoplada. Depois que foi acoplada, vai ter um tempo de troca com a manta, com a energia local. Então, essa placa que estava antes pré-resfriada, ela volta a aquecer um pouco por conta dessa troca, até que ela volte a entregar novamente a temperatura pré-definida, nesse caso, menos 7, certo? Então, vai variar se você trabalha com sucção, se você trabalha com crio de placa. E aí, nas nossas máquinas, surge aqui, então, a primeira variável de personalização. Dependendo da máquina que você vai trabalhar, vai mudar de máquina para máquina qual é esse tempo de troca, em que ao acoplar, você leva um tempo para perder para poder espeltir e voltar a entregar a temperatura pré-definida. Qual é o tempo de troca? A primeira variável que surge aí. Cada máquina tem uma. É sucção? É placa? Se é sucção, qual é o tamanho do manípulo? Vai mudar de máquina para máquina.
Outra observação importante nesse artigo é: foi eliminado 80%, mas da gordura superficial. Profundo mudou alguma coisa? Nada. Por que não mudou profundo? Ah, se eu deixasse mais tempo, é garantia de que eu iria conseguir chegar profundo? Com certeza não. Posso garantir para vocês que não. Certo de que vocês iriam hipercongelar superficial, certo de que vocês estariam expondo o paciente ao risco, mas garantia de profundidade não, você precisa de ter outros recursos para conseguir isso. Mas é uma informação importante, não é? 80% da gordura superficial eliminada, fora que na maior parte do nosso corpo, aliás, quase que no corpo inteiro, a gente tem, com exceção de algumas áreas, só a gordura superficial. A gordura profunda é só em áreas específicas, como o culote, o infraumbilical, sabe o danado do pé da barriga? E aí, a gente tem aqui, então, se é crio de placa ou sucção, sempre o resfriamento vai ser maior superficial do que profundo. Nós temos características diferentes da gordura superficial e profunda naquela região que você tem a gordura profunda. Mas mesmo quando você não tem a gordura profunda, você sempre tem uma camada para uniformizar. Eu tenho que congelar superficial, médio e profundo. E isso é um grande desafio. Então eu vou promover a lesão desse meu adipócito e vou inflamar no entorno. Essa inflamação também será responsável pela lesão daquele adipócito que porventura não tenha morrido congelado. Então esse é o nosso desafio, uniformidade no congelamento. E aí surge a questão da avaliação desse tempo de troca, que pode variar de acordo também com a origem étnica, a genética, sexo, a característica do tecido. Então, junto com a HTM, a gente solicitado para eles prontamente fizeram um estudo onde colocaram um termômetro, né, lá no peltier da crio de sucção ou no peltier da crio de placa, com essa placa ou esse manípulo pré-resfriado. Então, na crio de sucção, menos 11, na crio de placa, de em torno de menos 5 a menos 7, não precisa de ser mais negativo do que isso. Já a placa pré-resfriada acoplaram no paciente. O que aconteceu com a temperatura? Ó, positivou. Aí levou um tempo para que a placa, temperatura da placa, não é a temperatura da pele. Não tem necessidade de negativar a pele do paciente. Eu acho que os nossos resultados falam por si só. Negativar a pele do paciente, não é esse o objetivo. O objetivo nosso aqui é muito mais profundo. E negativar a pele do paciente significa expor ele ao risco a todo tempo. Você não precisa 10 graus positivo na pele, você já está gerando apoptose lá na hipoderme. Negativar a pele é totalmente equivocado. Aliás, quando a gente está congelando demais superficial, a gente tem que ter estratégias para pisar no freio. Senão você expõe seu paciente ao risco, e ninguém quer trabalhar aqui correndo risco. Então leva um tempo para que essa placa volte a entregar a temperatura pré-definida. Na sucção em torno de menos 11, na crio de placa em torno de menos 5, menos 7. Esse tempo é chamado de tempo de troca. Aí você concorda comigo que depois que eu tenho tempo de troca, eu deixei 10 minutos, conforme aqui o nosso artigo, a gente já tem um resultado expressivo, principalmente em regiões que só tem camada de gordura superficial, que é a maior parte do corpo. Concorda comigo? Certo? Só que até a mesma camada superficial nós temos pessoas que têm uma camadinha, outros que têm uma camada e outros que têm uma camada. Então, mas já nos dá uma diretriz muito grande. E aí, depois desse estudo, nós chegamos a esses resultados. Que foi incrível, a gente aprende constantemente, a gente está evoluindo constantemente. Se você for observar aqui, olha só. A média disso daqui, a média está aqui. Mas antes de avaliar essa média, observem uma coisa. Vocês viram que pregas maiores levam um tempo de troca menor do que pregas menores. Uai, por que isso, Cris? Se menos gordura, não é mais fácil congelar, não é mais rápido, né? A gente não tende a pensar assim, quanto maior o paciente, mais tempo. Senta ali o pau. Não. Na verdade, não é bem por aí. Então a gente chegou nessa média aqui, onde o tempo de troca para o manípulo M é em torno de 10 minutos, certo? Onde o tempo de troca no manípulo G é em torno de 15 minutos. Já é o manípulo G, eu já vou trabalhar pregas maiores. Você concorda comigo que eu preciso de ter um volume maior? Eu vou ter que ter um tempinho também maior aí, efetivo de congelamento.
O 360, olha o que ele trouxe pra gente, todo o manípulo 360. O tempo de troca dele é maior, são quase 20 minutos, só para esse peltier voltar a entregar a temperatura, ou seja, você precisando aí de pelo menos mais 10 minutos, o que seria um tempo mínimo para trabalhar com 360 aqui? Em torno de 30 minutos, principalmente se for o primeiro ciclo. Até o final do ano passado, quando eles apresentaram esses estudos pra gente, a gente trabalhava muito com 360, ciclos de 25, mudamos. É uma pequena mudança, principalmente no primeiro ciclo, que impacta e gera muito resultado. Muito resultado. Então, quando a gente fala de crio, são detalhes. Detalhes para mais, detalhes para menos, que te favorece muito a entrega de resultado ou te livra de ter uma possível lesão, certo? Detalhes que te entregam o resultado perfeito ou te livra de ter algum problema, alguma lesão nesse paciente. Então chegamos nessas médias. Manípulo médio, o tempo de troca é uma média de 10 minutos. Manípulo G, o tempo de troca é uma média de 15 minutos. Full, primeiro ciclo, 18 minutos. E a crio de placa em torno de 10 minutos. Então, daqui a gente já consegue ter uma noção que se esse é o tempo de troca, se eu adiciono aqui 10 minutos em cada tempo desse, você concorda que a gente já tem um tempo interessante, sobretudo para aquelas regiões que tem gordurinha superficial. Concorda? Certo? Então, por que, Cris, que o paciente com volume maior, o tempo de troca foi menor? Porque, querendo ou não, a gente sabe que quando a gente expõe ao frio, a gente ativa a termogênese. Aqui algumas hipóteses, né? Algumas, porque a gente sabe que tem outras questões relacionadas. E você está ativando a termogênese. É muito mais fácil manter esse corpo aquecido. Um paciente que tem uma gordura menos compacta, um paciente que tem menos volume, esse aquecimento que vem de dentro para fora, consegue ser muito mais efetivo do que um paciente que está sobrepeso, a nutrição desse tecido está ruim e tem uma camada que funciona como isolante térmico. Outra questão também é que se eu tenho um paciente com prega maior, vocês concordam comigo que eu vou ter um tecido ali mais mal nutrido, como a gente falou, vasoconstrição local, enfim, que vai comprometer e interferir numa outra variável de personalização aqui, que é de extrema importância, que é o potencial de congelamento, certo? Então nós temos aqui os manípulos da HTM, MG e o 360. Eu sou muito apaixonada nesse manípulo 360. Você também, né? Por que eu sou muito apaixonada? Eles tiveram uma grande sacada. Porque eles pegaram uma crio de sucção, um manípulo que não é tão grande como o M, mas também não é tão pequeno como... Desculpa, não é tão pequeno como o M, mas também não é tão grande como o G. Porém, na hora de colocar o peltier aqui na lateral, eles colocaram o peltier que equivale ao manípulo G. Ou seja, eu tenho uma efetividade muito maior no manípulo que requer isso. Porque o tempo de troca dele já é maior, não é maior? Porque toda essa estrutura vai ser resfriada e isso daqui vai ficar trocando a temperatura o tempo todo com o ambiente. Fora que o tempo de troca não é só quanto tempo que esse peltierzinho daqui vai levar para entregar a temperatura. É a troca de toda a região, porque toda a região está trocando a temperatura com o manípulo, tendo em vista que o resfriamento é total, certo? Mas o peltier a gente só tem nas laterais, isso é de extrema importância entender, ok? Sabemos que onde pegou ali, ó, a gente está no mesmo artigo ainda, onde pegou a crio, no artigo do Meissen, olha como reduziu, onde não pegou não mudou nada, agora profundo não mudou nada, ó, camada profunda, e observaram o espessamento septal. Então fica uma coisa na cabeça de vocês aqui, não tem nada na estética que trabalhe melhor flacidez do que a criolipólise. Ela é simplesmente fantástico para trabalhar, entregar resultado com sessão única. É simplesmente fantástico. Com a criolipólise eu consigo. É para tratar sua gordura? Crio. É para tratar sua flacidez? Crio. É para emagrecer? Crio. É para tratar celulite? Crio também. Vou explicar para vocês um pouquinho. Uma máquina de crio na máquina da clínica de vocês e mais uma outra que eu vou dar um spoiler aqui também. Acabou. Vocês têm uma clínica de tratamento completa. A minha clínica é exclusiva de criomodelagem. Hoje eu tenho mais de 3.000 pessoas na lista de espera por uma avaliação. É 2 anos no mínimo o tempo de espera para avaliação. Depois fica mais 1 ano para fazer depois que faz a avaliação. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque se eu consigo, você também consegue. Isso não é uma realidade só minha.
É uma realidade de várias colegas que trabalham com uma forma diferenciada através do conceito, desse conceito que é incrível, que respeita as individualidades do paciente. Que movimenta a sua agenda, você pode ter certeza que é a entrega de resultados reais. Então aqui mostrando, ó, no mesmo artigo, ainda 3 meses depois, o que aconteceu? Superficial diminuiu, mas profundo aumentou. Por quê? Porque o porquinho engordou. Opa! Então, aqui traz para a gente algumas reflexões. Primeiro, não adianta você trabalhar só superficial, você tem que trabalhar uniformidade de congelamento. Segundo, nós estamos falando de um procedimento que, além de ser metabolismo dependente, ele evolui de forma gradual e progressiva, lenta, gradual e progressiva. Então tem que ter um timer aqui de acompanhamento com o seu paciente. Você não vai fazer e vai ver resultado. Vai ter resultado com 24 horas? Vai ter resultado com uma semana? Vai, porque você ativa outras vias. Ativa a termogênese, ativa a lipólise. Então vai ter? Vai. Mas o resultado real e incrível, onde você tem perde muito significativamente a retração de pele, é a médio e longo prazo. Nós estamos falando aqui de no mínimo 3 meses. Tudo bem, pessoal? Estou muito acelerada? Quem me conhece sabe que é difícil desacelerar, né? Liga o botão e vai. Mas então vamos lá. Vamos lá, dando continuidade. Esse é um estudo da Duncan, uma médica americana, que na verdade, olha na região que fez crio, ela até se questionava, será que a crio é realmente por apoptose? Porque olha o quanto que estimula tecido conjuntivo fibroso, pessoal. Então já pode anotar até uma coisa aí. Se é para trabalhar com crio, a crio ela não foi feita para se trabalhar em sessões, vários dias. Ah, não ficou muito bom, repete de novo. Você tem que ser muito bom de primeira. Por que você tem que ser muito bom de primeira? Infelizmente, se é para trabalhar com a crio estática, eu vou colocar e vou deixar por um tempo, você não consegue trabalhar só o emagrecimento, ou só o estímulo ao colágeno, ou só vou reduzir gordura. É tudo junto e misturado. Se colocou a crio e deixou de forma estática, ela em contato com a pele, você trabalhando tudo junto. E por que você tem que ser muito bom de primeira? Por quê? Primeiro que se o adipócito já não morreu na primeira rodada, ele já mostrou pra você que ele é mais resistente, concorda? Segundo que se sobrar, você acha que vai sobrar adipócito a nível superficial? Não, vai ser mais a nível profundo, que já é mais difícil de a gente ter acesso. Terceiro, vai sobrar por baixo de um emaranhado, sob o emaranhado de tecido conjuntivo fibroso. Seu acesso vai ser mais difícil para vários outros tratamentos que você venha a fazer também. Certo? E por fim, que você pode estar estimulando aí modificações morfológicas nesse adipócito que podem estar comprometendo seus resultados posteriormente. Dando continuidade, para trabalhar com cria, a gente tem que entender isso daqui. A gordura, quando você vai trabalhar uma massagem no paciente, uma drenagem, não tem paciente que é mais fácil de você ter acesso? E não tem pacientes que é mais difícil? Sua mão fica agarrada a uma gordura mais dura, a gente chama de gordura dura, gordura compacta, certo? Aquela tem pacientes que quando você vai tentar fazer uma massagem, parece que está repelindo a sua mão ali, repelindo. Na verdade, a diferença aqui, tem alterações na composição química também? Tem, mas a principal diferença é na densidade dos favos de colágeno que circunda essas células de gordura. Então, é de extrema importância levar isso em consideração. Por isso que a gordura mais compacta forma picolé e congela mais. Quem já percebeu isso aqui na prática clínica? Quando a gente vai trabalhar com um paciente que tem mais flacidez, uma gordura mais flácida, ele responde melhor. Uma gordura compacta congela mais. Vocês já perceberam isso? Por quê? Uma das questões são essas aqui. Entre outras coisas, nós temos um tecido ali que muitas vezes ele é menos nutrido. O que levanta uma questão aqui? Preparar esse tecido antes é de extrema importância. Manusear, melhorar a condutibilidade desse tecido é interessante, certo? A resposta dele ao congelamento. Então, a facilidade com que esses nutrientes vão chegar tem a ver com a densidade da matriz e a viscosidade dessa substância fundamental. Então, vai mudar de paciente para paciente. Não tem jeito. Outra questão que interfere na rigidez do tecido é, por exemplo, a idade, questões como predisposição genética, questões hormonais. Isso vai interferir também no seu paciente. Então, tudo isso é de extrema importância. Surge aqui, então, a variação
variável de personalização, que é característica desse tecido adiposo. Estou mostrando para vocês aqui, olha como é que muda com relação ao nosso tema, tempo de troca. Duas pacientes diferentes, foi tratada a mesma região supraumbilical, tá? A mesma região, com o mesmo tamanho de manípulo G, por 30 minutos. Essa daqui, quando a gente tirou com 30 minutos, a mesma prega, a mesma região, o mesmo tamanho de manípulo, o mesmo tempo. Quando a gente tirou, estava tranquilo, não estava? Nem pareceu que congelou. Já essa daqui, ó, picolé com manípulo grande, olha, duro, e aqui muito mole, chega a fundo, ó. Isso, manípulo grande com 30 minutos. O que está querendo dizer aqui pra gente? Nossa, essa paciente aqui que vai ter um resultado maravilhoso. Congelou, fez um picolézão. Tem umas que estão abaixando assim agora na cadeira, assim, ó, que vai ouvindo e vai falando, não é isso? Não, não é isso. Está mostrando para você sim, que seu paciente está chegando para você em um procedimento que você vai inflamar, que você vai oxidar, ele está chegando para você já inflamado, já oxidado e que ele congela demais a nível superficial. A gente não quer congelar demais superficial, a gente quer uniformidade de congelamento e é um grande desafio, certo? Então, e o que eu faço aqui, Cris? Você tem que ter estratégias para poder conduzir esse congelamento de maneira certa. Muda-se a estratégia para não deixar de entregar resultado mesmo. O ideal é que ele não chegasse assim. Você preparando ele antes, ele não chega. Claro, vai ter paciente que mesmo preparado chega, mas preparando antes, dificilmente ele vai chegar assim, mesmo tendo uma gordura mais compacta, certo? Mas se ele já está ali na sua maca, ele jurou para você que fez todos os preparativos e não fez, e você está com o paciente hiperinflamado e tem que congelar, você tem que pelo menos saber mudar a estratégia para não expor seu paciente ao risco, certo? Então uma outra variável de personalização que surge aqui é o sexo. Você sabia que você não pode congelar o homem e a mulher da mesma maneira? A característica do tecido adiposo é diferente. Olha, para você ter acesso, olha lá em cima, derme, epiderme, como é que é mais espessa no homem. A disposição desse tecido conectivo que está em torno dos adipócitos e do próprio adipócito. Olha esse tecido adiposo como ele tem características diferentes. Não era aquele barrigão e está lá dentro. Não é uma gordura, não é uma prega palpável. Então, cuidado, é homem, menos é mais, evite hipercongelamento superficial. Por que está mais associado a hiperplasia paradoxal a homem do que a mulher? Porque congela igual. Se for congelar igual, você expõe mesmo ao risco. Uma variável de personalização com certeza é o sexo e outra variável é a idade. Quanto mais velha o nosso paciente, mais velho o nosso paciente, quanto mais idade, é um paciente que eu adoro trabalhar. Por quê? Sabe, mãe de paciente que pegou a confiança em você, a mãe tem uma vontade de perder aquela barriga, mas não tem coragem de fazer uma cirurgia. A clínica é lotada de marido de paciente e mãe de paciente, que são quem geralmente não frequenta muito a clínica de estética. Quanto mais idade, menos colágeno, tende a ter um tecido menos denso. Então, acaba sendo mais fácil o nosso acesso aqui, mas a gente tem que respeitar. Aqui, cuidado, cuidado. Claro que vai variar de paciente para paciente, que tem outras questões envolvidas com a questão da rigidez do tecido. Como não é só a idade, né? Genética e outras coisas mais. Se emagreceu, engordou, emagreceu muito, mas fica aqui essa observação. E uma outra questão que a gente chegou a introduzir aqui, a gente não conversou que onde tem gordurinha superficial, eu sabendo o tempo de troca, eu sei trabalhar e entregar muito resultado, concorda? E não é toda a região que só tem gordura superficial. Eu tenho regiões que eu tenho gordura também, ó. Você abre e tem acesso à gordura profunda. Características completamente diferentes. Superficial, olha, eu tenho mais colágeno, é mais bem definido. Já a nível profundo, eu tenho adipócitos maiores, né, menos vascularizados e pobres em colágeno. Essa diferença é o que faz, quando você tem uma boa estratégia, como é a criomodelagem, conseguir gerar uniformidade no congelamento. Que se não tivesse essa diferença do superficial para profundo, dificilmente a gente iria conseguir essa harmonização. Então, tecido adiposo superficial, ele está ali conectado lá em cima na derme, ele é mais bem vascularizado, denso, certo? Já o profundo só está em algumas regiões. Quais regiões? Ó,
pezinho da barriga. Qualquer tratamento estético que você vai fazer, você tem que ter esse conceito, essa parte da fisiologia na cabeça. Eu não posso tratar todas as regiões iguais porque elas respondem de formas diferentes, certo? E a nível profundo nós temos aqui adipócitos menos vascularizados, uma vascularização mais pobre e lóbulos de gordura também maiores, certo? Então surge, de acordo com essa nossa conversa, que cada região do corpo responde de uma forma diferente. Aqui está mostrando, ó, no mesmo paciente, você vai mudando a região, essa rede aqui, ó, essa fáscia, essa rede de colágeno, esse tecido, esse estroma conectivo, vai mudando de região para região. Então, a variável de personalização é por paciente, por região e dentro da região. Porque se eu vou trabalhar, por exemplo, uma área como o flanco anterior, eu vou trabalhar essa região do flanco, aqui embaixo eu tenho minha crista ilíaca, que quando eu vou ter contato com a placa ou com a sucção, vai ser potencializada. Então, nós temos que tomar todos esses cuidados. A tecnologia é incrível. Acontece que qualquer tecnologia é radiofrequência, é ultrassom que você vai usar, de alta, de baixa. Os parâmetros que você vai estar usando, você tem que levar tudo isso em consideração. Muitas vezes o problema do umbigo triste do seu paciente, que você está ali, você acabou de fazer a radiofrequência, nesse umbigo triste no supraumbilical, na verdade não tem nada a ver com o umbigo triste, com a região supraumbilical. Você tem que tratar um ponto de ancoragem lá na subaxilar, porque é trabalhando essa região que você vai melhorar esse umbigo triste. Nós vamos inclusive falar muito sobre isso num congresso final de julho, aqui no Rio, primeiro congresso científico de harmonização corporal. Quem ainda não se inscreveu, entre no site lá, no Instagram da Connect e faça sua inscrição, porque vai estar simplesmente imperdível. Vai ser um congresso que nós vamos sentar e estudar. De manhã até de noite, 2 dias, com temas que você não vai poder perder nenhum. Pequenos intervalos para você sassaricar. Mas todos, absolutamente todos os temas que tem ali são de extrema relevância. E eu aguardo todos vocês. Enfim, aqui está falando com relação... Cris, você acabou de falar um tecido compacto. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar a crio. Não só as estratégias que você pode ter pré, como no dia, para ter acesso a esse tecido. Eu odeio esse 15 minutos. Não é possível que já tem 45 minutos que eu estou falando aqui. Vocês me falaram que eu tinha 1 hora, então que vocês que lutem. Não, mas estou acabando. Qual é o ultrassom de baixa que vocês têm ali no HTM? VibraMax, é novo ele, né? Tem pouco tempo, né? Preciso de um, tá? Vamos negociar. Dá um desconto, tá? Mas aqui entra uma grande coringa nesse trabalho. Você pode trabalhar, por exemplo, no dia da crio, uma descompactação do tecido. Fazendo pré-crio, um tecido que é muito compacto, ultrassom de baixa. Você pode, por exemplo, também, com estratégias, no mesmo dia da crio, eu terminei a minha crio, as ondas cavitacionais, elas se propagam de uma forma mais intensa numa região que está ali edemaciada. Então, no final do dia da crio, aquela área que tem gordurinha profunda, como culote infraumbilical, pé da barriga, é estratégico você finalizar com essa máquina. Você aproveita que está edemaciado e aí nessas regiões que tem gordura profunda, com o intuito de aquela gordura que porventura não matei a nível profundo, você elimina agora, certo? Então, estratégias que a gente tem que usar para trabalhar a harmonização corporal. Aqui, pessoal, tem gordura em tudo. Se eu domino o conceito, se eu sei trabalhar sem expor meu paciente ao risco, qualquer região dessa daqui você pode entrar com a crio. Claro, crio de sucção são áreas mais específicas. Uma crio de placa, em qualquer região você pode estar entrando. Certo? Agora, conseguem ver como é diferente essas disposições da gordura? E elas respondem também de formas diferentes. Então, ó, por exemplo, eu vou trabalhar uma paciente dessa. Se tiver som, pode deixar com som, tá? Essa paciente, se eu vou trabalhar a região infraumbilical, ela responde de uma forma supraumbilical, é de outra forma. A região do flanco tem alta afinidade com frio, tem outra região. Nessa região,
isso aqui muitas vezes não é gordura, é fáscia. O problema é que você está vendo aqui que está dobrando, que está caindo, não está vindo daqui, está vindo de outra região. É o nosso olhar como profissionais da estética, para ter cada vez mais o nome elevado da estética brasileira, que já é muito reconhecida lá fora do país. A gente tem que aprender a trabalhar o nosso olhar, a forma de trabalhar. Eu vou trabalhar uma papada, eu jamais posso ter um procedimento que é padronizado. Vou trabalhar uma região de costas igual vou trabalhar o abdômen, igual vou trabalhar a papada. Cada região tem suas particularidades. Então, cuidado nas aplicações. E a gente tem diferentes máquinas, diferentes protocolos, diferentes resultados, certo? Qual que é o grande desafio ao trabalhar a harmonização corporal através da criolipólise? Promover uniformidade de congelamento em toda a camada superficial, nas regiões que eu só tenho camada superficial, assim como uniformidade de congelamento, tanto na camada superficial como na profunda, naquelas regiões, por exemplo, infraumbilical, pé da barriga, que a gente tem também a camada profunda. Vocês acham que é fácil? Mas posso garantir que não tem tecnologia igual para isso como a criolipólise. É simplesmente apaixonante. Você vê os resultados que ela pode te proporcionar. Você consegue gerar aqui uma lesão definitiva desse adipócito, ativa a termogênese, melhora a flacidez, tem uma retração de pele. Então você perde gordura e ao mesmo tempo tem uma retração de pele e cola tudo. Aliás, esse é um grande desafio nosso. Você não pode só achar que é congelar, senão você tem essa produção de colágeno de forma exacerbada. E é aqui que entra todo o cuidado. E a gente gera ainda uma ação sistêmica com melhora da saúde geral, melhora da gordura visceral e emagrecimento. Esse artigo traz pra gente, ó, a melhora da gordura visceral, fizeram para avaliar a melhora da gordura subcutânea. Quando foram fazer ali o exame, antes e depois, falaram, uai, mas melhorou também a gordura visceral do paciente? Como é que pode? Qual é a tecnologia que hoje trabalha tudo isso, conforme a gente conversou aqui? Eu sou muito apaixonada. Enfim. Então, com a crio, a gente consegue ativar a termogênese, liberar aqui citocinas, vou ter ali um estímulo extracelular que vão estar induzindo a apoptose. Agora, surgiu-se estudos e veio questionamentos com relação a crio, o que ela estimula ali, vai estar perdendo por estímulo da termogênese. E esse estudo traz pra gente que não. O nosso estudo vai falar um pouco sobre isso também. Não, você ativa a termogênese? É claro que você ativa, você está expondo o paciente ao crio. A gente sempre trabalhou um tronco completo, a gente sempre trabalhou muitas áreas, a gente sempre trabalhou o emagrecimento junto com a crio. Porém, ao envolvimento de todo o estroma conectivo, foi registrada a presença de células inflamatórias em todo o período, mas não por marcadores sanguíneos, por exame de sangue, por local, exame local histológico, entendeu, pessoal? Até porque você só iria achar por marcadores, exames de sangue, se você tivesse gerado necrose ao invés de apoptose. Mas fazendo um trabalho gerando apoptose e uma inflamação no entorno na medida certa, você tem redução dessa gordura e ao mesmo tempo você tem a retração dessa pele como se fosse uma mágica. E não é mágica, é só a crio. Então está aqui mostrando o processo inflamatório presente até 60 dias. O nosso estudo junto com a Patrícia ele vai ser um pouquinho mais prolongado. Processo inflamatório aqui, você tem que modular o processo inflamatório, porque é ele que vai estar relacionado à diferenciação do adipócito, que é o que nos dá medo, né? Uma hiperplasia, proliferar muito colágeno, isso tem a ver com procedimentos hiperinflamatórios. Se você não fizer um procedimento hiperinflamatório, você vai entregar muito resultado sem expor seu paciente ao risco. Vocês viram que a gente falou do tempo de troca? 10 minutos você já entrega resultado. Vocês concordam que começando a raciocinar com estratégia, olhando para o que a máquina entrega, vocês já conseguem ter protocolos assertivos sem entregar, sem oferecer risco para o paciente? Concorda? Então, menos é mais, muitas vezes, na crio. Tá? E aí surge também a possibilidade de você trabalhar, por exemplo, não só com a crio estática, mas com a crio dinâmica, tá? Trabalhando com manípula, a crio de placa, trabalhando com ela para tratar celulite. Você não faz uma criofrequência, uma radiofrequência? O que você faz com uma radiofrequência? Você esquenta aquela região, depois que atingiu determinada temperatura, deixa por pelo menos mais 10 minutos. Você tem uma crio de placa, ela é enorme. Uma placa que
que você tem aqui da HTM, olha a área de contato maior do que qualquer máquina de radiofrequência ou criofrequência, e que você consegue trabalhar de forma dinâmica ativando muito colágeno, certo? E aí a forma como você vai trabalhar depende do seu objetivo. É para estímulo de colágeno? A criodinâmica. O que eu quero ali? É uma celulite fibrótica, edematosa? É para melhorar só a flacidez desse tecido? Então, o tempo que você vai fazer, se os intervalos a cada 7, 15 ou 21 dias, vai depender do seu objetivo, certo? E aí, a gente já está entrando no final para falar uma questão. Pessoal, nós estamos falando de um procedimento que é metabolismo dependente, certo? Se é metabolismo dependente, você concorda? Você vai gerar uma inflamação, você vai oxidar esse paciente. Você concorda comigo que pegar esse paciente já inflamado, já oxidado, você está expondo ele ao risco? Então, nós temos que partir do princípio que hoje é raro o paciente que chega preparado para fazer uma crio e que você vai estar sim expondo ele ao risco se não tiver um preparo básico. Então, os pacientes estão chegando para a gente com síndrome metabólica, síndrome de resistência insulínica, né? São sinônimos. Olhar esse paciente como um todo é importante, porque você vai gerar um grande estresse oxidativo. Se você não nutrir esse paciente com antioxidante, você vai ter uma oxidação das fibras de colágeno e elastina. Então, você vai ter ali, na verdade, um colágeno duro, glicado. Então, se você trabalha qualquer tratamento estético, melhorando, diminuindo a resistência insulínica e melhorando a mitocondriopatia desse paciente, a disfunção mitocondrial, você potencializa qualquer resultado, e na crio não é diferente. Quer preparar o paciente para crio? Pede para ele fazer um jejum. Uma semana você já consegue desintoxicar esse paciente. Quer potencializar seus resultados pós-crio? Pede para ele fazer, no mínimo, um jejum. Você já vai estar potencializando muito seus resultados. Porque o nosso próprio corpo, ele exerce funções de autocura. Aqui também entra a questão de ativos, né? De compostos bioativos que pode estar entrando nessa modulação desse corpo a nível sistêmico. Então você pode estar entrando aqui com nutracêuticos que podem te ajudar nesse processo todo. E aí, para trabalhar com a crio, você tem que pensar nessa visão de pontos de ancoragem, ou como eu vou posicionar meu manípulo. Você não tem linhas verticalizadas ou horizontalizadas. Então, posicionamento do seu manípulo, tudo isso vai incluir se você quer entregar resultados incríveis através dessa tecnologia. Todo o corpo está interligado. E você precisa ter essa noção. Olha essa paciente. Olha a próxima e olha a próxima. Essa paciente tem prega acima de 30 milímetros. A próxima paciente tem a prega entre 20 e 30 milímetros e a outra tem prega de 1,5. Tem como eu fazer o mesmo tratamento para cada paciente? Eu sou o mestre dos magos. Esse GRTS, sucesso da mulherada. Já vou botando papo com meu bonde. Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? É agora, hein? Pedi minha filha para me ensinar esse passinho, já tá geladinha, mas não tá funcionando. Já fui boa nisso, hoje não mais. Isso, como é que melhorou a estria, como é que melhorou a pele? Você imagina, olha o grau de gordura de uma e da outra. Se eu domino o conceito, você entrega resultado para qualquer paciente, gerando uniformidade de congelamento. Vai ter paciente que é importante hipercongelar superficial? Se ele me der abertura, como um paciente que tem muita flacidez, sim. Mas na maioria das vezes, você tem que ter cuidado, porque ninguém quer trabalhar passando mal com a crio com risco de queimadura. E para ter segurança, você precisa de dominar essa tecnologia. Então, o paciente com prega muito grande, aquela muito pequena, e aquela paciente intermediária. Prega entre 20 e 30 marcações posturais. E a dona senta, ela senta devagar. E a dona senta devagar. E a dona senta devagar. E a dona senta. Reduz volume, estimula colágeno, harmoniza o corpo, sem oferecer paciente ao risco, fidelização de cliente. Por quê? Entrega de resultados reais fideliza cliente, certo? É isso que vai movimentar a sua clínica. Só que o ideal é que você não pode perder a objetividade na entrega. Se tiver que fazendo muitas sessões, ninguém hoje tem tempo, pessoal. Então tudo isso você tem que fazer sessão única.
e tendo objetividade na entrega. Então, para finalizar, qual é a melhor temperatura, Cris, pressão, tempo que eu vou trabalhar, a melhor forma de aplicação? Vocês entenderam que depende muito de paciente para paciente? São muitas variáveis por paciente, por região, dentro da região, de acordo com o potencial de congelamento, características e volume de gordura, idade, sexo, origem étnica, máquina que vai ser usada, ou seja, outras variáveis importantes para potencializar seu resultado, quanto que ele vai estar aderindo, fazendo ali o que precisa ser feito, um preparo pré, pós, e inclusive os pensamentos, sentimentos, ações e emoções do seu paciente e suas, né? Porque muitas vezes você não acredita que você é capaz de entregar esse resultado. Eu posso te garantir que você é, certo? Então, surgem possibilidades de trabalho, como posso trabalhar só com placa, só com sucção, modo híbrido, que para mim é o que se deslancha hoje no mercado. Você trabalha associado, sucção com a placa, junto, as duas tecnologias. Você consegue entregar muito resultado, vai dar muito o que falar, ou algumas áreas na sucção, algumas áreas na placa, você pode trabalhar de diversas formas, crio de placa dinâmica ou estática, enfim. O trabalho perfeito depende, então, de muitas variáveis. Fica aqui, deixa eu só terminando aqui, crio, Cris, mas eu tenho medo de trabalhar com a crio, já vi que é madura. Aqui no Rio, então, foi onde a crio mais foi para baixo nível. Foi aqui que ela teve ascensão e foi aqui que ela ficou queimada, porque ela toda esquina tinha, fazendo de qualquer forma, e aqui a crio prostituiu o mercado de criolipólise. A gente vem fazendo um trabalho bacana, hoje a crio voltou a ser carro-chefe, pode olhar que todas as empresas têm máquina de crio, isso não sou eu que sou responsável, mas todas as colegas que têm trabalhado de forma responsável, entregando resultados reais, e entregando resultado, você gera movimentação, boca a boca, é a melhor propaganda. Então, não tenha medo. E se você... A pergunta é essa, né? Mas você não tem medo, Cris, ou para as colegas crimandarenses? Muito. Mas eu não deixo que ele me peça de onde eu quero chegar. Então, escolha seus pensamentos da mesma forma que você escolhe suas roupas todos os dias. Essa é uma habilidade que você pode cultivar. Quer controlar sua vida? Controle sua mente. E aí, fica aqui o convite para o congresso de harmonização corporal, dia 22 e 23 de julho. Inclusive, nós temos o prazer de ter a HTM junto com a gente nesse projeto, vai ser lindo. Eu conto com a presença de todos vocês, certo? É isso, gratidão.